Sabemos que Deus tem planos e propósitos personalizados para cada um de nós. Normalmente isso já não é mais alvo de discussão. A pergunta e o questionamento que normalmente me fazem é como eu posso saber o que Deus tem para mim? Porque sem esse conhecimento não podemos nos colocar à disposição do cumprimento do propósito. E é exatamente sobre isso que nós queremos conversar hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos desenvolver o assunto. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Algumas coisas que podemos entender a partir desse texto. Em primeiro lugar, Deus tem uma vontade, e essa vontade é sempre boa. Agora, o questionamento que muitos têm feito é como eu posso saber a vontade de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos dividir a vontade de Deus em pelo menos dois aspectos que são fáceis de distinção. O primeiro deles é aquele que a gente pode chamar o plano geral de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus para todo homem. Por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é a vontade de Deus para todos. O plano não muda de um indivíduo para outro. O plano de Deus de salvação para todo mundo é exatamente o mesmo. E há muitas coisas na Bíblia que nós podemos categorizar nesse plano genérico ou geral de Deus. Quando Deus fala para a nação de Israel como um todo, ele diz: eu é que sei, os pensamentos que tenho a respeito de vós são planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele está falando da vontade geral. Mas há também uma vontade específica. Davi declara no Salmo 139:16, cada um dos meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Ele não está falando de algo que se repete na vida de todo mundo, mas de algo singular, único, em relação ao plano e ao propósito de Deus para ele. Deus diz para Jeremias que havia consagrado ele como profeta ainda no ventre da sua mãe. O apóstolo Paulo também faz a mesma declaração aos Gálatas, que Deus o chamou e separou por sua graça desde o ventre da sua mãe. Nós precisamos entender que chegamos a esse mundo com um propósito a ser cumprido. Deus tem dons, ministérios, tarefas diferentes para cada um de nós. E nós precisamos entender que, à medida que compreendemos aquilo que Ele tem, nós podemos funcionar em harmonia com a sua vontade. Mas como eu disse antes, a maior pergunta e questionamento das pessoas não é se Deus tem um plano, um propósito ou uma vontade, é como descobri-lo. Porque ter a ciência, o conhecimento disso é importante. Jesus, diante de Pilatos, quando é questionado, se era rei, ele diz: eu para isso nasci e vim ao mundo. Quando você entende a sua missão, você vai poder executá-la. Mas volto no ponto, como descobrir isso? Paulo, nessa carta aos Filipenses, o texto que nós lemos está dizendo que Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. O querer e o realizar são parte de algo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. E antes de nos levar a realizar, Deus vai despertar primeiro em nós o querer. Isso significa que Deus desperta em nós desejos, anseios, algumas vontades, ou numa linguagem mais atual, a gente poderia dizer alguns sonhos, alguns anseios. E muitas vezes as pessoas gastam muito tempo procurando a sinalização da vontade de Deus no lado de fora. Eles estão esperando uma palavra profética, eles estão esperando um sonho, uma visão, uma comunicação extraordinária, e eu quero deixar claro que eu não sou contra nada disso e creio nisso de coração. No entanto, o papel dessas experiências ou manifestações não é nos dirigir. Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo tem uma forma simples de nos orientar e de nos dirigir. Logo depois de falar isso, no verso 14, no 16, Paulo diz assim: porque o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há um testemunho interior simples do Espírito Santo a respeito daquilo que Deus quer falar e comunicar conosco. Então, o meu conselho às pessoas é: você não precisa procurar tanto a sinalização do lado de fora. É possível, é até provável que em algum momento Deus vai usar essas manifestações do lado de fora como uma forma de confirmar aquilo que Ele já colocou do lado de dentro. Mas o que temos dentro de nós é um anseio, é um desejo. Desde a minha adolescência, algo consumia o meu coração. Era um desejo ardente, incontrolável de pregar a palavra de Deus. Hoje eu consigo me divertir disso. Na época não conseguia dimensionar o que eu estava fazendo, mas muitas vezes eu me trancava no banheiro da casa dos meus pais,
onde eu estava fora da vista, não só dos meus pais, como dos meus irmãos. E diante do espelho, eu pregava. Eu ficava imaginando como seria, eu ficava ensaiando, treinando aquele momento. Eu cheguei a brincar algumas vezes que se por ocasião da vinda de Jesus algum espelho fosse arrebatado junto com a igreja, seria exatamente aquele de tanta mensagem que ele teve a oportunidade de ouvir. Mas o que me levava a estar diante daquele espelho era um desejo. E desde sempre, o que ao longo do tempo Deus foi confirmando com sinalizações também externas, já estava dentro de mim. Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Antes de me levar a realizar a pregação, a proclamação do evangelho, o ensino bíblico, ele trabalhou o querer. E foi justamente o querer vindo primeiro que me permitiu me preparar para aquilo que Deus me levaria a fazer depois. As pessoas precisam prestar mais atenção a algumas sinalizações dentro de si. Não encoraja as pessoas de forma irresponsável a lutar por todo e qualquer tipo de sonho. Mas nós precisamos analisar o nosso coração e procurar compreender a maneira de Deus trabalhar conosco. Quando a Bíblia diz que Moisés matou aquele egípcio, na pregação de Estevão, em Atos capítulo 7, nós lemos uma explicação que Moisés cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que por meio dele Deus traria livramento a Israel. Naquele momento, ele já se via como um libertador, ele já se via como um instrumento de Deus para socorrer o seu povo, porque Deus estava operando dentro dele anseios. A palavra de Deus nos fala a respeito de Josué, que ele não se apartava da tenda do encontro. Mesmo depois que Moisés saía dos encontros com Deus, ele ficava lá. É como se ele olhasse e admirasse aquele lugar onde Deus dava a direção a um líder para conduzir o seu povo. E Deus já estava forjando dentro dele um desejo. O desejo de um dia também liderar a nação de Israel. Quando olhamos para exemplos como o de Gideão, quando o anjo do Senhor aparece para ele, e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Tem dentro dele aquela chama de um inconformado. Ele na hora desabafa e diz que o Senhor é conosco. O que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Em outras palavras, cadê o mover de Deus? Cadê o extraordinário? Cadê o sobrenatural? Por que é que as coisas não estão acontecendo? Por que que o coração dele fervilhava? Porque Deus já o estava despertando para algo. Quando Davi vai visitar os seus irmãos, receber notícia deles para levar ao pai, leva alguns presentes para o capitão do exército onde os seus irmãos serviam, ele ouve o desafio de Golias. E ele começa a perguntar: o que é que está sendo dito? O que é que o rei está falando a respeito disso? E a Bíblia nos mostra que um dos irmãos, Davi, dos mais velhos, diz: bem sei teu coração, você veio aqui para ver a guerra. Um comentário de um irmão é muito revelador. Isso me faz imaginar um Davi, cada vez que os irmãos chegavam em casa, ele queria saber tudo a respeito da guerra. E é como se eles dissessem: isso não é para você, não te interessa, não é da sua conta. E nessa hora, Davi perguntando, eles agem da mesma forma. Agora, esse questionador Davi a respeito dessas coisas viria liderar o maior exército de conquista que a nação de Israel conheceu em toda a sua história. Aquilo não era mera curiosidade, havia um anseio dentro dele. Nós precisamos gastar tempo com Deus, questionando alguns desejos antigos que nos perseguem. Eu tenho conversado com pessoas que dizem: a vida inteira meu coração queimou em fazer algo por crianças, mas eu nunca fiz. E eu pergunto: se uma vida inteira o seu coração queimou, por que é que você não fez? E muitas vezes a resposta que eu ouço é: porque eu não tinha certeza do que Deus queria. Eu tenho dito a alguns deles: não tendo certeza, eu prefiro fazer alguma coisa do que não fazer nada. E para fazer alguma coisa, nós normalmente começamos daquilo onde o nosso coração está sendo despertado. É lógico que o coração pode se apartar para o lado errado, por desejos e motivações e ambições erradas, mas à medida que nos posicionamos diante de Deus em oração, sensibilidade no relacionamento com o Espírito Santo, nós podemos checar se o que está dentro de nós está alinhado com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. José foi um grande líder que salva não apenas a sua nação de uma fome que viria, mas guardou e protegeu o Egito, uma nação inteira, e tocou o mundo dos seus dias. Deus já trazia sonhos ao coração dele desde garoto, que um dia ele estaria numa posição de liderança, que seus irmãos se curvariam diante dele. Isso ardia no coração de José de tal forma que enquanto ele está como escravo, ele se torna chefe dos escravos. Depois, quando ele vai injustamente para a prisão, ele se torna chefe dos presos. E eu tenho dito às pessoas: se você tem um chamado para liderar, lidere no lugar onde você está. Lidere na dimensão que Deus lhe confiou, porque se você for fiel nisso, são apenas fases de treinamento, onde Deus vai te levar adiante e vai te promover a fazer mais.
Talvez haja sonhos no seu coração de ser um administrador público exemplar, do nível como Daniel e José foram, testemunhando a favor e não contra o reino de Deus com a sua conduta e o seu bom exemplo. Talvez Deus tenha colocado no seu coração o anseio de ser um pesquisador e trabalhar com descobertas que podem revolucionar a ciência e o curso da humanidade. Talvez Deus colocou no seu coração o anseio de ensinar e treinar pessoas e capacitá-las não apenas para melhorar a vida delas, mas para ajudá-las a melhorar a vida de muitos outros. O que quer que arda no seu coração como vocação. Se você é um filho de Deus, você precisa prestar atenção que isso pode ser mais do que uma aptidão profissional, pode ser os indícios de uma área onde Deus quer usar você. Se nós gastarmos tempo suficiente diante de Deus orando para discernir, vamos descobrir que alguns desses desejos antigos, insistentes, que se recusam a morrer dentro de nós, são na verdade a sinalização da vontade de Deus. Porque, como já falei antes e repito, a maior sinalização do plano e do propósito de Deus não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então vamos prestar atenção, vamos corresponder com Deus, nos entregando cada vez mais a um clamor para que a vontade dele se revele, mas também ficando atento a esse tipo de desejo que arde dentro de nós. Porque o Deus que opera em nós o querer, também vai operar em nós o realizar. Se correspondemos na primeira etapa, desdobraremos para a segunda e poderemos cumprir o propósito de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você viva para cumprir aquilo que Ele sonhou a teu respeito.